Como que você faz para ter uma apresentação foda e deixar seu professor de boca aberta? Fala galera, estou aqui começando mais um vídeo e cara, hoje eu vou tentar resolver um problema que todos os estudantes passam ou têm esse problema, que no caso é a apresentação em público. Como que você faz para ter uma apresentação foda e deixar seu professor de boca aberta? Mano, hoje eu acordei meio tarde, velho, já é 8h37 da manhã, devia ter acordado um pouco mais cedo, tipo mais 7 horas. Mas enfim, né, é a vida. Vou fazer algumas coisas aí que eu já devia ter feito, como tomado café, feito algum exercício. E pra depois a gente continuar, pra mim te contar como é que você faz uma apresentação foda e deixa o professor de boca aberta. Beleza, já fiz tudo que eu tinha que ter feito aqui, eu já fiz exercício, já comi, eu também tô banho aqui, ó. Tá arrumadão, hein, moleque? Vim pra um lugar mais reservado aqui, pra gente poder conversar melhor. Beleza, o seguinte... Qual que é o segredo para você fazer uma apresentação foda? Eu já tô no segundo ano do ensino médio, cara, então eu já posso dizer um pouquinho para vocês da minha experiência que eu já tive nesses anos de apresentação que eu já tive. Eu comecei a apresentar desde cedo, sabe? Eu comecei a apresentar desde o 6º ano, quando ainda era bastante imaturo para essa coisa, digamos assim, né? Só que aí que tá, cara, eu não sei porquê, mas só que teve muita apresentação daquele tempo pra cá onde eu tô. Cara, é sério, foram muitas apresentações que eu tive que fazer, tanto apresentar lá na frente, né, pro professor, pros colegas da sala de aula mesmo, tanto para um público mais aberto, como a escola inteira ou um auditório cheio de pessoas. Pode ser pessoas de fora, pessoas dentro da escola, por aí vai. No meio de tantas apresentações, eu formulei uma coisa na minha mente que é muito fácil apresentar uma apresentação. Muitas pessoas têm medo de apresentar justamente por isso, por causa que o que a pessoa vai pensar, o que o seu professor vai pensar em si. Mas se for para pensar, cara, é uma coisa bastante simples. Por isso que nesse vídeo eu vou te apresentar 4 maneiras de você ter uma apresentação foda, cara, que vai ali finalmente te libertar desse medo que você tem tanto de apresentar. Eu sei que esse método vai ajudar bastante para você que está cursando a escola nesse exato momento, só que eu não sei se isso vai servir para sua faculdade. Até porque eu não sei os meios de avaliação da faculdade, então não posso dizer certeza que isso vai ajudar você. Mas, cara, se você aprender esse básico, certamente vai ser um grande quebra-galho para você no futuro. Então vamos começar. Qual que é a primeira coisa que você tem que ter em mente antes de apresentar qualquer coisa para uma outra pessoa? Seja um professor, seja um público em si. A gente pode dividir isso em 4 passos. O primeiro, tenha o mínimo de base de conhecimento. Ah, Lucas, o que isso significa? Significa que você, antes de apresentar qualquer projeto, qualquer apresentação que você tenha que fazer, você tem que saber pelo menos um pouquinho daquilo que você vai apresentar, entendeu? Você não precisa saber tudo, você não precisa ser o astro daquele assunto, mas pelo menos saber um pouquinho do que você está falando. Isso vai sair muito bem, por quê? Por causa que quando você for apresentar, você não vai ter que ficar naquela cola-cola de tentar memorizar as coisas que você vai estar estudando, cara. A pior coisa que você pode fazer é memorizar, sério. Não memoriza, é muito mais fácil você entender e explicar o que você entendeu. Então bora aqui traçar a nossa estratégia para você conseguir fazer uma apresentação foda. Apresentação foda, beleza. Nessa apresentação foda a gente vai dividir em 4 tópicos. A gente precisa alcançar para ter essa apresentação foda. A primeira que eu tava falando era conhecimento mínimo. Tá aqui, conhecimento mínimo. Cara, por que é importante você ter o conhecimento mínimo? Você saber do assunto. O que eu já observei na gente, o que eu observo até hoje de gente fazendo é tentar memorizar aquilo que ela vai falar, cara. Isso dá uma agonia tão grande, velho, tão grande que é errado pensar desse jeito, entendeu? Me fala você uma coisa, é mais fácil tentar memorizar algum assunto ou você tentar entender aquele assunto para falar dele depois? O que acontece se você memorizar? Memorizar, como a própria palavra já diz, você vai memorizar. Você vai guardar por aquilo ali por um curto período de tempo no seu cérebro, até a apresentação terminar. Então o que isso significa? Que significa que depois da apresentação acabar, cara, acabou. Você não vai saber mais de nada. Você vai esquecer aquilo porque você apenas memorizou para aquele momento. Sem contar que é muito mais difícil de memorizar, porque você vai ter que ler, vou ter que ler aquela parte ali, tem que decorar isso aqui, cara, porque aquilo vai ser muito importante na minha peça, não sei o que. Vou ter que memorizar isso, e falar tal X assunto na hora. Mas, cara, você tem que pensar nos problemas que você vai ter na hora de memorizar. O primeiro problema é esquecimento. Isso é muito comum na hora de apresentação, cara. É comum você esquecer do que você vai falar naquele momento. 2, memorizar é difícil. É muito difícil você memorizar cada palavra que está escrito lá daquele jeito. Só como eu disse anteriormente, aquilo tudo vai para os ares depois. Você vai esquecer, então não vai ter adiantado de nada você ter memorizado aquilo.
Sem contar, cara, que tentar entender é muito mais fácil. E por que eu falo que tentar entender é muito mais fácil que você memorizar? Você tentar entender é muito mais fácil porque você vai ter uma liberdade maior de você tentar entender o assunto ali, você tentar criar a sua própria apresentação no meio daquele assunto. Basta você pegar, basta você entender do que aquele assunto está falando e tentar explicar do seu jeito, não do jeito memorizado. E que eu vou explicar melhor para você isso no nosso passo 2. Beleza? Eu já tenho aqui meu passo 1, que é conhecimento mínimo. Qual vai ser o passo 2? O passo 2 vai ser converse. Ah, mas cara, como assim conversar? Se você entender, é mais fácil você estar conversando com o seu amigo sobre alguma coisa que vocês gostem, vocês dão a opinião de cada um, ou está no meio de sua explicação do seu professor que está explicando um monte de bolinhas ali, um monte de coisa sobre o assunto e você não está entendendo nada. Qual que é mais fácil? Você entender uma conversa ou você tentar entender uma coisa que é explicado para você? É lógico que você vai falar que é conversa. Isso por quê? Porque a gente consegue aprender mais quando as coisas não é tão formal pra gente. Por isso que é tão difícil de entender o conteúdo que o seu professor fala para você, porque ele não fala de uma maneira que vocês entendem, que é uma maneira mais conversada, uma maneira mais de boa, uma maneira menos formal. Isso porque tem que explicar coisinha ali, explicar detalhe a detalhe pro conteúdo e acaba tendo muita informação pro seu cérebro, ainda mais combinado de uma maneira que você não entende do que ele está falando. Então por isso na hora da sua apresentação não fala de uma maneira robotizada, não fala de uma maneira assim, como se tudo na sua mente tiver sido memorizado. Fala de uma maneira que você conversa, você interaja com a sua sala, com o seu professor. Por isso que o conhecimento mínimo que eu falei lá atrás é válido para isso, para você não tentar memorizar, mas sim você tentar aprender, tentar conseguir entender um pouco do conteúdo, para você conseguir falar ele de uma maneira conversada para a sala e para o professor. Assim você consegue fazer com que todos entendem e que você não seja um chato na hora de estar explicando lá na frente. O nosso terceiro passo aqui é tenta adivinhar as perguntas que o seu professor vai fazer para você. Porque é importante você tentar adivinhar as perguntas que o seu professor vai tentar fazer pra você. De uma maneira bem simples que eu posso explicar pra você é pra você não passar vergonha, cara. Que nunca passou pelaquela situação que você tá lá na frente, seu professor faz a pergunta pra você, só que você não sabe responder. Isso provavelmente não aconteceu com você, isso vai acontecer uma hora ou outra, então... Por isso que é importante na hora da sua apresentação você não dar brecha para o seu professor perguntar. Tenta adivinhar qual pergunta ele vai te perguntar no futuro, depois da apresentação. Assim você consegue responder essas perguntas na própria apresentação que você estiver fazendo no momento, assim evitando que ele te pergunte mais tarde. Tá bom, mas como que eu adivinho essas perguntas? Cara, tenta pegar perguntas que você acha que ele vai responder, vai da sua intuição isso, dependendo do assunto. Tenta pegar os pontos mais importantes daquele assunto que você vai falar, encara aquilo com uma pergunta. Ah, cara, tô vendo isso aqui da minha pesquisa, do meu trabalho e tal, vou anotar isso aqui e eu vou responder isso na própria apresentação pro professor, que eu acho que o professor vai perguntar isso depois. Então faz essas análises do seu conteúdo, encara isso como perguntas do professor. Ah, você acha que o professor vai perguntar isso? Então responde isso já na apresentação para você não ter que responder depois para ele. Agora vem o principal segredo que eu aprendi, que realmente é um grande quebra-galho, cara, para qualquer apresentação que você vai fazer. E qual que é esse segredo? Uma caneta. Ah, cara, mas tá de sacanagem comigo. Eu vim todo esse vídeo aqui pra você falar que o grande segredo é uma caneta. Por que eu digo que o grande segredo de apresentação é uma caneta? Cara, porque quando a gente vai apresentar, a gente tende a ficar parado, cara. Isso dá um grande nervosismo pra você na hora que você tá apresentando. Porque você não tem o meio de liberar o seu nervosismo na hora da apresentação. Você fica parado ali que não robô, cara. Você fica automático ali, fica falando só com a boca. Você não faz nada, você não mexe, você não fica parado ali total. E o que acontece? Quando você fica parado, o seu nervosismo aumenta muito, muito mais. Isso por quê? Porque você não tem um meio para você liberar esse nervosismo. O único meio que você tem de liberar esse nervosismo é através da fala. Só que sendo através da fala, você vai começar a gaguejar, você vai começar... a língua vai começar a tremular, você vai começar a tremer de medo. Cara, o princípio básico de uma apresentação tá na linguagem tanto verbal, a falada, e a linguagem não verbal, que é os gestos que vocês vão fazer na hora da apresentação. Me diz uma coisa, você já viu alguma palestra na qual o cara que tá dando a palestra ficou parado no lugar lá falando, ficando tudo robotizado lá, tudo parado lá, só mexendo sua boca? Cara, isso não existe. Você pode perceber que todas as grandes palestras, todos os grandes palestrantes sempre gesticulam na hora que está falando a sua fala. Isso por quê? Porque você consegue liberar a sua energia através dos gestos, você consegue ficar menos nervoso. Faz o teste na sua próxima apresentação, pega a caneta e começa a gesticular na sua próxima apresentação. Você perceber que tudo vai fluir
uma maneira mais suave, você vai conseguir fazer uma apresentação melhor. Você vai conseguir fazer ali uma apresentação que você nunca tinha feito antes e com o menor nervosismo possível. Então siga esses 4 passos: conhecimento mínimo para você ter noção do que você está falando, converse para você não ter uma apresentação chata. Tenta adivinhar as perguntas que o seu professor vai te perguntar, para você responder já na apresentação, para não poder passar vergonha depois. E no final gesticule. Seguindo esses 4 passos, cara, você vai ter uma apresentação foda e vai ser a melhor apresentação da sua sala. Fala galera, acabei de fazer o vídeo aqui de como você fazer uma apresentação foda pra sua escola, na sua sala de aula, e tirar uma boa nota com isso. E eu queria falar uma parada legal aqui pra você. Eu creio que muitos assim como eu tá passando por uma fase que você vai ter que pensar em faculdade, vai ter que pensar em quem você vai ser na vida. Eu creio assim, muitos como eu vai ter que passar por um processo chamado Enem ou vestibular, que infelizmente aí são os únicos meios que a gente tem de ingressar gratuitamente em uma faculdade, de uma universidade boa, seja federal, estadual. Realmente chegou uma época da nossa vida que a gente tem que começar a empenhar nisso, começar a estudar nisso, começar a focar nisso para poder conseguir planejar o nosso futuro de uma maneira certa, de uma maneira melhor, pra gente conseguir ter um emprego futuramente. E eu sei também que tem muitos aí que não conseguem estar pagando um cursinho para poder estudar. Muitas vezes estuda em casa por conta própria mesmo, ou tem ajuda apenas da escola e etc. Ou seja, não tenho muitos meios aí de conseguir alguma ajuda externa para conseguir estudar certinho pro vestibular ou pro Enem. Tem que estudar de maneira de maneira sozinho, de maneira por conta própria. Por isso aí que eu achei um item bastante legal aí pra você que possa talvez te ajudar aí. Tô disponibilizando ele no primeiro link da descrição, e que é uma pequena ajuda aí que talvez possa te ajudar a conseguir passar nesse Enem aí, no vestibular que você deseja fazer, e pra você finalmente conseguir alcançar o seu objetivo, que é ingressar numa faculdade. Então eu espero, cara, que esse vídeo tenha realmente te ajudado em alguma coisa, te ajudado pelo menos a mudar 1% do seu pensamento ali sobre como fazer uma boa apresentação. Então é isso, cara, te vejo no próximo vídeo. Valeu!